Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Meu nome é Camila, sou da Azevedo 7. Eu só vou dar um recadinho inicial aí para vocês, que qualquer pergunta, qualquer questionamento, esclarecimento, vocês podem mandar via o chat aqui do Zoom, que nós vamos estar de olho o tempo todo e vamos conseguindo responder ao longo da apresentação. Então, qualquer problema que vocês tiverem, pode mandar no chat. E também, se quiserem falar, fazer algum questionamento, pode levantar a mãozinha aqui nas reações do próprio Zoom. Como a Camila falou, por favor, façam as perguntas pelo chat. A única coisa que a gente pede realmente é que, quando vocês não estiverem falando, que mantenham o microfone realmente desligado para a gente poder não ter nenhuma interferência no pronunciamento do outro. Tá, e aí eu queria chamar um pouquinho a Ju para falar agora e a gente vai dando sequência. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Eu acho que, enfim, não seria tão oportuno falar disso agora, com um ano praticamente dessa pandemia, fazer esse rápido overview do que a gente teve até agora, do ponto de vista trabalhista e proteção de dados, e o que a gente espera para daqui para frente, né? Eu me lembro lá atrás, né, no começo dessa história toda, até me lembro muito de ter conversado com o Gustavo, né, da gente trabalhar as primeiras questões de até onde eu posso perguntar o que para o empregado, eu posso perguntar se ele viajou, se ele deixou de viajar, se ele está com algum sintoma, se ele não está. E daí a gente começou a desenvolver protocolos sanitários muito antes dos protocolos de retorno que algumas cidades e estados começaram a implementar. Perguntar se eu posso aferir a temperatura ou não. Então, acho que neste patamar está todo mundo mais ou menos em linha, porque a gente já se acostumou, né? Lá, pelo meio do ano, veio um ingrediente a mais, que foi a vigência da LGPD. Não que nesse momento inicial a gente não tenha se preocupado com a questão da privacidade, porque, como bem disse a Silvia, isso já é um direito que já existia. Mas agora a gente tem alguns requintes a mais que tornaram toda essa documentação, ou esse procedimento, com um olhar um pouco mais qualificado. Quer seja porque, do ponto de vista trabalhista, eu comecei a ter algumas ações, alguns questionamentos de Anvisa, ações civis públicas, sindicato querendo saber o que foi feito, o que deixou de ser feito, Ministério Público, portarias até inusitadas, né? Quer seja por uma questão das empresas passarem a se preocupar, por uma obrigação legal, de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nesse sentido, o que a gente queria pontuar nesse primeiro momento desse webinar? Como é que a gente hoje olha para tudo isso que a gente coletou de dados, usando os termos que privacidade tem mais arraigado, todos esses dados que a gente coletou, está processando, como é que a gente está lidando com isso tudo? Então, empresa, continuo ainda coletando informações sobre sintomas, sobre temperatura. Eu estou arquivando isso? Se eu estou arquivando, como é que eu estou fazendo? Quem é essa pessoa que está monitorando tudo isso? Né? Como é que eu estou me organizando internamente, seja para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, seja para eu estar em conformidade com o que se espera da obrigação legal do empregador de manter um ambiente de trabalho seguro, né? Outras questões como eu posso pegar todo esse material e simplesmente entregar para o sindicato se ele pedir, são reflexões que a gente queria colocar um pouquinho nesse primeiro momento, mas antes disso eu queria que a Lorena também e a Camila falassem um pouquinho sobre o que mudou, né? Quais foram os principais pontos de atenção quando a gente começou a fazer esses questionários trabalhistas, do ponto de vista trabalhista, e quais foram as preocupações que a gente começou a ter em relação à proteção de dados, e agora, com a vigência da lei, o que a gente faz com tudo isso? Né? Uma visão um pouquinho mais geral para a gente avançar depois nesses temas mais quentes, vamos colocar assim, mas que desafiam mais as duas áreas. E só antes da Lorena falar, vamos falar sobre vacina hoje também, gente, que é o tema do momento. Maravilha, Sil e Ju, obrigada, pessoal. Bom dia a todos, muito bom tê-los aqui conosco. A Silvia e a Juliana já deram uma visão geral sobre o que a gente vivenciou nesse período, né? Eu lembro como se fosse hoje, era janeiro, entre janeiro e fevereiro do ano passado, a gente começou a receber
as primeiras perguntas, os primeiros pedidos de auxílio jurídico sobre o que fazer com os dados dos empregados no contexto da pandemia, que nem tinha caso ainda reportado no Brasil, mas já tínhamos clientes lá fora nos solicitando um auxílio. E eu lembro que eu pensei, nossa, mas não vamos ter isso aqui, isso não vai chegar aqui, né? Não tardou, não demorou 15, 20 dias para que a gente começasse a fazer isso para o Brasil também. Nós tivemos inúmeras preocupações. Eu lembro de sentarmos, nos reunirmos e pensarmos, precisamos agir em conjunto. Não conseguiremos ultrapassar esse período com os nossos clientes, com as pessoas com quem a gente trabalha, se a gente não unir o trabalhista e a privacidade, porque nós vivenciamos questões como aferição de temperatura, questionários sobre questão de saúde, questionários sobre onde você viajou, para onde você foi, por quanto tempo você ficou, questionários sobre a existência de alguém doente dentro da sua casa, questões extremamente relacionadas à privacidade, mas que eram necessárias para o contexto do ambiente de trabalho, para a proteção da saúde e do meio ambiente. Então, nós tivemos grandes debates, tivemos que fazer aquele balanceamento de, meu Deus, até onde a gente consegue ir para garantir tanto as questões relacionadas ao direito trabalhista quanto à privacidade. E eu fico muito feliz e muito orgulhosa do caminho que a gente construiu até aqui, porque a gente conseguiu achar um denominador comum que respeitasse normas trabalhistas, mas que não deixasse de lado, principalmente a privacidade. A gente conseguiu trazer contextos de privacy by design para esse momento, a gente conseguiu pensar privacidade desde o início, para praticamente tudo que os nossos clientes gostariam de fazer no momento mais crítico. Não que não estejamos em um momento crítico agora, mas agora a gente já tem estofo, né? Agora a gente já tem condição de seguir adiante. Antes a gente não tinha, a privacidade não era nova, o direito do trabalho não era novo, mas o contexto que a gente viveu foi extremamente novo. Então, toda aquela vivência que a gente teve até aqui, a gente pensou, precisamos passar isso para frente, né? Precisamos que as pessoas, gostaríamos de ouvir das pessoas, dos nossos clientes, como foi vivenciar esse contexto, como foi aplicar os pareceres que receberam, como foi o dia a dia, quais foram os grandes desafios. Eu, a Camila, o restante do time de privacidade aqui do ASA, a gente foi extremamente desafiado e a gente segue sendo desafiado. E eu acho que um dos primeiros pontos que eu acho que a gente já pode utilizar para dar início ao debate em si, né? E aí já fica uma pergunta e fiquem à vontade para respondê-la no chat e para interagir conosco. O que foi feito dos questionários relacionados à saúde dos nossos empregados que a gente passou dentro das nossas instituições, dentro das nossas organizações? Os questionários de risco, os questionários de grupo de risco, pessoas que moram com grupo de risco. O que a gente fez disso? A gente utilizou modelos físicos ou a gente utilizou modelos digitais? Quando a gente criou, a gente pensou em uma política de descarte posterior. A gente nós informamos os nossos empregados sobre o período pelo qual nós guardaríamos esses documentos, ou não, nós simplesmente coletamos, estamos com todos em uma caixinha lá no DP ou no RH, e o que vamos fazer com isso? Eu acho que esse é um ponto importante, tá? Silvia, Ju, o que vocês acham? Que esse é um dos primeiros pontos, né? Como é que a gente lidou com toda essa informação, né? Aquela papelada no hall de entrada, quem é que poderia, e a gente sempre teve um posicionamento de recomendação, embora a gente entenda, obviamente, que muitas vezes isso não era factível, mas a gente incentivava e tentava buscar soluções para que isso fosse feito da maneira mais cautelosa possível, né? Então, se eu vou fazer um questionário que envolvesse pelo menos alguém de medicina e segurança do trabalho, ou que envolvesse alguém de CIPA, que isso estivesse alinhado com esses dois setores, inclusive para validar as medidas e ser algo mais representativo dessa microcomunidade que é dentro da empresa, né? A segurança em relação,
situações como eu vou ferir a sua temperatura e de repente eu vejo lá que você está com 37,8 e a pessoa que está fazendo isso não é tão habilidosa, fala assim, meu Deus, você está com febre, todo mundo que está atrás escuta. Como é que essa pessoa fica exposta a esse tipo de situação, né? E toda essa documentação que a gente viu no começo um pouco perdida, porque o momento nos deixou também perdido, eu acho que com o tempo e com a própria LGPD, a gente foi tentando dar um pouco mais de orientação para que isso ficasse num prontuário do empregado, como ficam os ASOS, como ficam os atestados médicos, que isso ficasse guardado na perspectiva trabalhista, pelo período de guarda dos documentos trabalhistas, que seria no mínimo de 5 anos após a rescisão do contrato de trabalho, que isso servisse tanto de como evidência de boas práticas da empresa, seja para um questionamento de Anvisa. Nós tivemos aqui algumas respostas para a Anvisa dentro do seu poder de fiscalizar, né? Boa parte delas, a gente teve um bom sucesso de arquivamento dessas investigações, que foi um ponto que aconteceu muito, principalmente das empresas que são classificadas como atividades essenciais e que mantiveram as suas operações, né? Foi crucial que a gente tivesse um protocolo muito adequado disso, né? Algumas empresas que tiveram essas investigações, na hora que a gente começou a tratar da Anvisa, elas verificaram que as medidas que elas estavam adotando não estavam sendo devidamente arquivadas e registradas, e daí passou por um momento de a gente precisa se organizar para isso, né? E precisa se organizar como? Daí a gente precisa da LGPD, né? Então, se eu tenho um arquivo físico, quais são as formas adequadas de eu arquivar isso, né? Quem pode ter acesso? Essa é a pergunta que a gente mais responde, né? Então, se eu testei positivo, eu aviso a quem? Eu aviso o RH, eu aviso o meu gestor, eu aviso o médico do trabalho, né? E daí, de posse dessa informação, essa pergunta que a gente também vivenciou muito e que é um desafio ainda, como lidar com a questão dos contatos próximos? Então, eu vou ter que me dirigir às pessoas que tiveram contato próximo para alertá-las e criar um protocolo, eventualmente, de quarentena preventiva, né? Se ela ficou assintomática ou se ela tem algum sintoma. E daí, eu posso falar o nome da pessoa, né? A gente sempre orientou e orienta ainda que, na medida do possível, seja sempre preservada a intimidade da pessoa, né? Então, se eu estabeleci turnos de revezamento, grupos que vão se alternando, não é à toa, né? É para ter que aquelas bolhas ficam menores, a exposição fique menor dos contatos próximos e a gente consiga lidar com isso, né? Evidentemente, se eu tenho uma bolha de 3 pessoas e uma deixa de ir, é óbvio que vão identificar quem é a pessoa contaminada. E daí, do ponto de vista de dados e trabalhista, como é que a gente lida com isso? Aí vem uma questão que talvez transcenda um pouco a lei, e é algo que Silvia e eu gostamos muito, que é de falar de boas práticas, é a visão de futuro. Então, como é que a gente passa a treinar essas pessoas para terem um pouco mais de empatia a lidar com o assunto? Parece bobagem, mas agora falando de um retorno ao trabalho mais efetivo, mesmo com os grandes números que a gente tem ainda de casos e mortes. Hoje eu vi no rádio que a gente superou ontem a marca de 1.400 mortes por Covid, mas estamos retomando porque, de fato, há um aspecto social e de economia que a gente tem que ponderar nessa balança. Mas como é que a gente lida com tudo isso nesse contexto de agora, que as pessoas estão cansadas, aflitas, com esse denominador de pandemia há um ano, e como é que a gente consegue criar, desse ponto de vista de gestão de pessoas, assegurando a intimidade, a privacidade e o ambiente de trabalho seguro, né? Então, o olhar que hoje a gente tem que ter para tudo que a gente já fez e que nos parece, já está feito, eu já passei por essa lição, quer me parecer que é uma lição que continuamente, diariamente, precisamos revisitar. Seja para ver se, até do ponto de vista de uma auditoria interna, eu estou em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, se eu não tenho nenhum furo ali que possa ter um vazamento de dados, né? Acho que a Camila e a Lorena, depois, com mais propriedade, podem falar das consequências desse vazamento de dados. E como, do ponto de vista trabalhista, eu estou lidando com 2 aspectos que me parecem fundamentais, né? Um, de ter as boas práticas e seguir a legislação de proteção, e 2, de como é que eu estou lidando com esse ativo que é o trabalhador.
Como é que eu estou lidando com essa pessoa que, eventualmente, já retornou ou que está num modelo híbrido e que eu ainda preciso olhar para ela com uma cautela maior para preservar o ambiente de trabalho, e hoje se fala muito da saúde mental, né? Tem empresas, por exemplo, que estão criando diretorias de saúde mental, nesse período ainda de pandemia. Então, não me parece que seja um dado irrelevante que a gente tenha que considerar. E, de novo, a gente está lidando com dados pessoais, e me corrijam, meninas, se eu estiver errado, dados pessoais sensíveis, porque eu estou falando de saúde, né? Então, é tudo um emaranhado de informações que eu continuamente preciso lidar, né? E me parece que quanto mais eu tiver isso claro dentro da empresa, com políticas bem endereçadas, com pessoas bem treinadas a lidar com isso, maior a chance de eu estar em conformidade com a lei, de criar boas evidências caso haja questionamento. Porque eles vão acontecer, eles já estão acontecendo, e a nossa visão é que isso possa alavancar, né, sobretudo em razão de algumas necessidades das empresas de reduzir a sua força de trabalho para enfrentar um momento de crise, e sabemos, isso é histórico, né, que isso acaba alavancando o número de ações, e lá na frente a gente vai precisar se justificar muito principiológico, né, porque a gente não tem um embasamento determinado, legal, específico para tudo isso. A gente foi muito pelos princípios que norteiam as duas áreas, né? E até na magistratura a gente já enfrenta uma celeuma gigantesca, né? Depois a gente fala da celeuma da vacina. Mas como é que a gente começa a dar contexto? E não me parece ser de uma outra forma que não deixando muito claro, desde o princípio, qual o propósito de se fazer tudo isso. Porque isso ajuda tanto o trabalhista quanto a proteção de dados. Proteção de dados sempre fala da finalidade, da transparência, da adequação, e que combina muito com o que o trabalhista precisa, né? Então, ter políticas, inclusive, de retorno ao trabalho, políticas de a pessoa viajou, né? Porque falamos de um ano, né? Certamente tivemos períodos aquisitivos completados e as pessoas viajaram, né? Algumas viajaram de avião. E daí? Como é que a empresa me comporta diante disso? Eu estou diante de um modelo em que não é, ou que é híbrido, ou que é trabalho de regime presencial 100%. Essa pessoa, ela volta de uma viagem e eu posso ficar tranquila de que eu não preciso tomar algumas medidas a mais em relação ao ambiente de trabalho? Até onde, do ponto de vista da privacidade, aí eu vou jogar uma batata quente para as meninas, Lorena e Camila, até onde eu posso perguntar para o empregado, do ponto de vista de privacidade, se ele viajou, para onde ele foi? A gente não tem aqui no Brasil a lista de zonas críticas, né? Aquelas red lists como tem fora. Mas, até onde eu posso perguntar? Então, se a pessoa, de repente, foi visitar o seu parente em Manaus, e agora voltou, o que a gente faz com isso? Eu permito que ela fique em casa em teletrabalho? E se ela ficar em teletrabalho, eu já implementei uma política adequada de teletrabalho? Vejam como as coisas elas não são estanques, né? É um emaranhado, como eu disse. Mas eu vou deixar as meninas pensarem um pouquinho esse desafio. Até onde a gente pode perguntar para os empregados em relação às viagens? Com viés de privacidade. Daí a gente coloca o viés trabalhista e tenta fazer esse exercício, que é o que a gente fez, mas aqui em conjunto, para mostrar para vocês o quanto é desafiador. Ju, isso é muito importante. Embora a gente não tenha essas diretrizes ainda sobre o que a gente pode ou não fazer em proteção de dados, a gente tem que ir pelo bom senso. Pelo bom senso, pelo histórico internacional, pelas diretrizes que eventualmente foram emitidas por outros países, mas principalmente, pessoal, pelo bom senso e pensando na privacidade do empregado, do titular do dado, em primeiro lugar. Se eu preciso manter um ambiente seguro, saudável, sem expor a risco uma coletividade, quer me parecer que, fazendo um balanceamento, talvez a gente possa, de alguma maneira, perguntar para o empregado onde ele esteve, por qual período, né? E aí eu vou até passar para a Camila para ela falar como é que a gente materializa isso de uma maneira segura, porque existem N maneiras da gente fazer isso. A gente pode simplesmente abordar uma pessoa. Fulano, você foi viajar? Para onde você foi viajar? Me passa aqui, me manda um e-mail me falando. E guarda isso, ou a gente adota um procedimento um pouco mais redondo, seguro? Porque, vejam,
De um lado, eu tenho a pessoa que foi viajar, o empregado que foi viajar, que é titular do dado, que tem direito à sua privacidade, que tem direito ao seu descanso, constitucionalmente garantido, inclusive, mas, de outro lado, eu tenho inúmeros titulares de dados, inúmeros empregados que continuam aqui na minha rotina, que, por vezes, não foram viajar porque não se sentem confortáveis e que têm o direito de ter um ambiente saudável para trabalhar, né? Então, como é que a gente conseguiria, Cá, um meio termo? Que medidas que a gente poderia adotar com quem viaja, está aqui dentro ainda da companhia? Bom, pessoal, vou voltar um pouquinho aí no ganchinho que a Lorena deu sobre Privacy by Design, que eu acho que é bem importante, tem tudo a ver com esse assunto, que é em questão de pensar a privacidade desde o início. Então, a pandemia, ela nos surpreendeu, né? Surpreendeu a todos, mas foi uma oportunidade bem legal da gente colocar em prática o Privacy by Design e conseguir ajudar os nossos clientes e aí as empresas a pensarem em privacidade desde o início de tudo, das autodeclarações, das aferições de temperatura e das viagens. Eu acho que é bem importante a gente pensar em uma estrutura até anterior a essa questão das viagens, que seria uma própria estrutura da empresa, mesmo que não fosse em um contexto pandêmico. Como, por exemplo, um termo de processamento de dados dentro do contrato de trabalho, que já trouxesse todas as delimitações, trouxesse como controlador dos dados, né, que é aquela empresa empregadora, como ela vai tratar os dados do empregado, para quê, né, para quais finalidades, em que limite, com quem aqueles dados vão ser compartilhados, se vai ter transferência internacional ou não, às vezes para empresas do próprio grupo, às vezes para fins de armazenagem, como que vai funcionar tudo isso, por quanto tempo os dados vão ser retidos, quais são as obrigações legais envolvidas, principalmente quais as medidas de segurança que a empresa adota, né, para ela conseguir mitigar os riscos de ter um incidente, ou de ter um vazamento, ou de ter algum tratamento ilícito por meio dos próprios empregados mesmo. Então, uma blindagem tanto para a empresa quanto para o empregado, né? É uma questão mesmo de relação transparente entre um e outro, é uma via muito importante. Então, eu acho que o primeiro passo, ele começaria aí, né? Você fazer uma estrutura dentro da empresa, não só considerando o período pandêmico, mas também considerando todos os tratamentos de dados que acontecem nessa relação empregado-empregador. Quando a gente fala da pandemia, do começo da pandemia, começou o que a Lorena, a Ju, a Silvia puxaram, que é a questão dos formulários de autodeclaração, os formulários de saúde, várias questões para você responder, físicos, digitais, por meio de forms ou não. Cada empresa, ela agiu de uma forma. E nós tentamos auxiliar a sempre incluir dentro desses formulários, né, na medida do possível, algum disclaimer, um aviso de privacidade, sempre deixando uma relação bem clara e transparente com o empregado, por que a empresa estava fazendo aquilo. Ah, porque é uma medida de segurança para garantir a saúde do empregado dentro da empresa. Ah, porque existe um decreto do Estado de São Paulo, porque existe aí um decreto federal. Então, a gente sempre tentou deixar os disclaimers bem mastigadinhos mesmo, para garantir a proteção do empregador e para garantir a transparência com o empregado, explicando para ele que a empresa está adotando altos níveis de segurança da informação, que os formulários serão armazenados apenas pelo período compatível com aquela finalidade, para fim de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, também obrigações trabalhistas, né? Como até a Ju falou em relação ao prontuário. Então, nós tentamos sempre incluir esse disclaimer, aviso de privacidade, em todos esses formulários que nós estamos enviando. Aí também tem essa questão do pós, né? Ah, beleza, já preencheu e tal, vamos armazenar, vamos guardar, né? O que faremos com esses dados que restaram aí dessas autodeclarações? E aí até a Ju puxou esse gancho, que é muito importante, da questão do prontuário, e o pessoal de privacidade, eu, a Lorena e nosso time, sempre indicamos para o pessoal que é muito importante ter o controle de acesso desses documentos, então ter pessoas selecionadas, poucas pessoas dentro da empresa que possuem a responsabilidade de lidar com esses documentos. Se é uma pessoa do RH, eventualmente um diretor do jurídico, pessoas que sejam realmente necessárias estarem em contato com esses documentos, porque a Ju, como ela disse, são dados pessoais sensíveis, eles são protegidos de uma forma um pouquinho mais especial dentro da legislação, né? Porque eles têm o condão aí de causar uma discriminação, um constrangimento do empregado. Então, é bem importante essa questão da armazenagem. Ah, o formulário é físico, aí tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Vamos colocar num armário com chave, né? Vamos ter um controle de acesso da sala, ter toda essa discricionariedade para a gente conseguir entender quem entra na sala, quem tem acesso. Caso dê algum problema, a gente já ter tudo isso mapeado, a empresa já ter toda
todo esse arcabouço de segurança a mais. Então, eu acho que é bem importante também essa medida de segurança em relação às declarações, aos formulários e tudo isso. E isso também é uma questão muito contínua, né? A Ju falou do trabalhista, ela falou que em relação ao trabalhista também é uma coisa que você tem que sempre aprimorando, existem as boas práticas internacionais, existe o bom senso, não só a lei, né? E proteção de dados é isso, é uma caminhada contínua, uma caminhada calma, mas sempre constante, que você precisa estar melhorando, aprimorando a cada dia. Então, a pandemia, ela acelerou um pouco, assim, as discussões, ela tornou tudo um pouco mais quente, um pouco mais veloz, mas os projetos e os programas de proteção de dados, eles são contínuos e a cada dia as empresas precisam pensar em melhorar a estrutura, em melhorar a segurança, em melhorar a documentação, não só a documentação, mas também as ações, os treinamentos. Então, para finalizar, em relação às viagens, que a Ju e a Lorena puxaram o gancho, eu acho que também é uma questão de ponderação de princípios e ponderação de privacidade. Você não pode invadir, né, a esfera privada do empregado, mas como estamos numa questão de pandemia, uma questão de saúde pública, internacional, eu acredito que dê para a gente saber algumas informações, até por meio de autodeclaração do empregado, né, por meio de questionários e tal, mas considerando tudo que eu falei anteriormente, toda a questão de aviso de privacidade, disclaimer, segurança, toda uma estrutura da empresa anterior à coleta desses dados. Pontos nevrálgicos aqui, quando você falou de arquivo físico e arquivo digital, que a gente já falava antes de qualquer coisa. Empresas, cuidado com o WhatsApp, atestados em grupos de WhatsApp, cuidado com a impressora, cuidado com os e-mails, né? Isso é muito relevante, porque um vazamento de dados, meninas, me corrijam se eu estiver errada, em impressora, em e-mail, em WhatsApp, é um pulo, né? E isso pode reverberar tanto em ação de trabalhista, com pedido de danos morais, quanto as consequências perante a LGPD. Então, às vezes parece muito etéreo quando a gente fala assim, arquivo físico, arquivo digital, mas próximo da gente, né? Então, o empregado ficou doente, mandou o atestado que ele testou positivo no Covid no grupo do WhatsApp. Ah, errei! Ou então, a pessoa que recebeu o gestor dele, sem querer, na hora de encaminhar, será que a gente não precisa também olhar para esse uso das tecnologias de informação e comunicação? Como é que eu estou lidando com isso? E como é que eu estou monitorando tudo isso? Eu acho que são essas duas contribuições que eu tenho. E aí, com base nisso, Ju, eu acho que vem muito uma questão que é o que a gente sempre fala também, né? Que é a questão de conversas com comunicação com os empregados, né? Políticas que a gente tem que ter com os empregados, né? Não adianta a gente chegar e um belo dia dizer que tem que ser vacinado. Eu acho que existe uma necessidade da gente trazer as questões, prestar esclarecimentos, conscientizar. A gente falou aqui da questão dos avisos de viagem, né? Será que isso não tinha que estar numa política? Será que é a empresa realmente que precisa ficar questionando, você viajou nas suas férias, você não viajou? Eu acho que a gente tem que realmente repensar a forma como a gente implementa as nossas políticas, o que tem que ser tratado. A gente começou muito a incluir a questão da pandemia, né? Como justificativas, né? Porque era uma coisa que impensável antes. Por que a gente vai colocar isso num contrato ou numa política? Não existia. Então, a gente vem se ajustando à nova realidade que a gente está enfrentando. E aí, para mim, isso vem muito claro a partir do momento que a gente tem até essas questões ideológicas agora, de que pode, o que não pode, eu não quero, mas por que eu não quero tomar vacina? Assim, quem aqui tem filho e quem já perguntou de onde que é a vacina de sarampo que deu no filho? Isso nunca existiu até hoje, né? Então, assim, eu acho que são questões que realmente levam a gente a repensar. A gente, em direito do trabalho, é um exercício constante, né? Da gente pensar como que a gente vai se adaptar às novas realidades, como que a gente vai lidar com nossos empregados, porque, na verdade, a gente está lidando com pessoas, e cada pessoa tem que ser tratada de uma maneira específica, né? E aí, conciliando isso com a questão de proteção de dados, isso começa a fazer cada vez mais sentido realmente a gente ter essa forma de trabalho
em sintonia. E agora, falando um pouco, eu acho que a gente tem alguém pedindo para falar, né? Tá. Estão me ouvindo? Sim. Sim, beleza. Meu nome é Maurício Weisberg. Eu tenho algumas considerações. O que você falou, Silvia, vai realmente de encontro ao meu pensamento. A partir do momento que você tem uma política bem alinhada, e o que você falou vai completamente de encontro ao meu pensamento, né? Nós tivemos uma situação que não vai perdurar, né? Mas a partir do momento que você tem uma política bem desenhada, né? Tem um treinamento, uma comunicação constante, você traz o seu colaborador para uma compreensão corporativa, coletiva, né? Você consegue lidar com bastante facilidade, acredito, lógico, salvo exceções, né? Que você consegue, com o treinamento constante, com a comunicação aberta, com a transparência, trazer uma maior facilidade, né, tanto para o RH quanto para o jurídico, né, no lidar com os dados dos colaboradores, né? E pós-pandemia, isso vai ser muito enriquecedor, mas a proteção dos dados, elas vão continuar. Eu acredito que é alguma coisa meio estándar, né? Você tem que ter toda uma política de lidar com esses dados muito concisa, muito sólida, né? Ter limites, ter pessoas que lidam com isso altamente capacitadas e um ambiente bastante restritivo no lidar com isso. Mas o que eu acredito que é fundamental é a comunicação, é o treinamento, é você trazer o colaborador para o bom senso e uma mentalidade corporativa. Me corrijam se eu estiver errado. Não, acho que é isso mesmo, Maurício. Obrigada pela sua colocação. Isso, nós concordamos, o nosso time de privacidade preza extremamente pelo quesito educacional. Nós defendemos que empregados, consumidores, quaisquer categorias de titulares de dados precisam ser informadas, precisam obter educação contínua e treinamento contínuo, para que a gente consiga instalar todos esses procedimentos que a gente fez e tem feito com os nossos clientes, todas essas políticas que estão sendo publicadas ou revisitadas. O processo educativo é constante, o processo educativo é essencial. Sem ele, a gente não consegue fazer valer as políticas, sem ele, a gente não consegue fazer valer essas novas metodologias. Tendemos a achar que teremos alguns resquícios ou alguns reflexos de pandemia por um tempo um pouco mais longo. A gente tem visto questões bastante complexas ainda sendo desenvolvidas, muitas empresas ainda tentando se encontrar nesse contexto de como faço, o que devo fazer, e tudo bem, pessoal, a gente ainda não ter os procedimentos extremamente redondos. Ninguém está aqui dizendo que você precisava ter terminado o ano de 2020 com políticas extremamente redondas, com procedimentos extremamente estabelecidos. Não, nós estamos em um processo de educação contínua, tanto do ponto de vista de privacidade como trabalhista, e assim não é justamente porque as matérias juntas evoluem, né? Um procedimento que a gente utilizava no passado, antes da vigência da lei, e após a vigência da lei, não é mais o mesmo. Então, eu acho que a continuidade das atividades depende da união do trabalhista com a privacidade e vai melhorando e se aprimorando dia após dia. É muito bacana quando a gente faz, por exemplo, um termo, quando a gente faz uma política, e daqui a 3, 4 meses o cliente nos procura novamente dizendo: Lorena, Silvia, nós implantamos a política e nós percebemos nos nossos treinamentos que um item precisa ser ajustado para ficar um pouco mais aderente à nossa realidade. Como é que a gente pode fazer? A gente senta, conversa, dialoga e busca um resultado um pouco mais apropriado para aquela realidade. Isso é o constante aprendizado, isso é o constante aprimoramento. Obrigada pela sua colaboração. Meninas, não sei de vocês, mas
acho que esse momento, o que vivenciamos até hoje, é muito rico, nos proporcionou muito conhecimento, nos traz uma bagagem imensa. Fica aqui um pedido de atenção. Tomem cuidado com todos os documentos que nós... Só para a gente fechar esse ponto. Tomem cuidado com todos esses documentos, todas essas informações que nós coletamos. Se forem físicas, mantenham apenas pelo período apropriado, em um local seguro, com uma restrição de acesso. Se forem digitais, implementem medidas de segurança técnicas, administrativas e eletrônicas necessárias para a garantia dessa segurança. E vamos manter a finalidade, vamos manter esses dados apenas pela finalidade necessária e não utilizá-lo para outros fins que não sejam esses. Eu acho que esse é um aprendizado que a gente tira daqui, tá bom? A gente não precisa sair jogando tudo fora, não é nada disso. Vamos seguir com cautela. E aí eu acho que a gente já pode passar para um próximo passo do nosso debate, que é justamente o que vem agora, né? Quais são os pontos quentes de privacidade, proteção de dados e trabalhista? Eu tenho visto consideravelmente questões relacionadas à vacina, questões relacionadas a empresas que gostariam de questionar sobre a vacinação de eventuais candidatos no momento do processo seletivo. E mais, a gente tem tudo isso dentro de um contexto onde a gente nem tem vacina para todo mundo ainda. Queria saber da Juliana e da Silvia como elas têm sentido isso, porque nós já estamos vivenciando isso aqui dentro, já estamos sendo procurados a falar sobre isso, e vocês não têm ideia do debate que isso está sendo, que isso está fomentando aqui dentro. Então, eu queria ouvir um pouquinho do time trabalhista. Eu acho que eles têm noção, sim, porque eu acho que é o assunto do momento. Assim, eu acho que em todas os grupos de WhatsApp, em todas as notas que a gente tem visto, a gente teve até a nota do Ministério do Trabalho, né, da Procuradoria do Trabalho, para falar sobre isso, né, da questão e aí saiu em todos os comentários, né? Os empregados podem ser mandados embora por justa causa se não tomarem a vacina, né? E no nosso sentir, né, a gente não é bem por aí, né? Assim, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho os conceitos do direito do trabalho, né? A questão do emprego, da garantia do emprego, e é uma coisa que se discute muito, né? No momento tão sensível como é o momento da pandemia, será que o caminho realmente é por uma rescisão de contrato de trabalho? Será que é isso que a gente volta no papel um pouco social da empresa? É essa a melhor medida? É essa a prática que a gente quer ter? É essa a visão que a gente quer ter como um todo em relação aos nossos empregados, em relação ao mercado? Eu acho que vale a pena a gente voltar àquela questão que a gente falou de políticas de conscientização dos empregados. Por que você não quer tomar vacina, né? Eu acho que é importante que a gente traga esses conceitos do que é a vacina, qual é o grau de segurança que você vai ter com a vacina. É claro que a gente sabe que a vacina não traz uma segurança absoluta de que você não vai contrair a doença, mas também, por outro lado, nos traz uma segurança de que, se você contrair a doença, os efeitos vão ser menos severos, e como a gente tem visto, tem muitas pessoas que realmente têm efeitos muito severos da doença. Então, eu acho que todo esse papel de conscientização dos empregados, você trazer a importância do uso de máscara mesmo depois, tudo isso nos dá uma segurança de sim poder adotar as medidas necessárias para, eventualmente, aplicar penalidades, sim, né? E aí a gente vai para uma outra questão, né? Que a Lorena falou. Você pode pedir um comprovante de que a pessoa tomou a vacina. No processo de admissão, você pode fazer uma seleção apenas para aqueles que tomaram a vacina? E aí a gente tem que realmente pensar em que momento estamos, né? A gente está no momento que não tem vacina para todo mundo. A gente está no momento que existem pessoas que realmente não podem tomar a vacina. Você tem que ter um pensamento proporcional à medida que você está adotando, né? Existe uma necessidade de uma proporcionalidade e de uma efetiva adequação àquilo, né? A gente não quer dizer que você não pode pedir.
porque, ao mesmo tempo, existe uma obrigação da empresa de manter um ambiente saudável. E aí a gente vai para aquela pergunta, né? Essas questões, elas estão relacionadas com uma questão de segurança. E aí, nesse bate-bola que a gente está tendo aqui hoje, eu levo essa pergunta para as minhas queridas Lorena e Camila para se manifestarem também sobre isso. Obrigada, Sil. A gente tem até uma pergunta aqui no chat, pessoal, que nós estamos muito chique. Eu falo que a gente está chique, a gente tem a pessoa vai administrando o chat, é incrível. Então, temos uma pergunta aqui justamente sobre isso, do Rogério, perguntando como fica a questão do consentimento para o tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Então, o tratamento listado lá no artigo 11, e ele pergunta com relação às 3 bases legais: cumprimento de obrigação legal e regulatória, tutela da saúde e exercício regular do direito. Cá, fica à vontade para contribuir também, mas assim, pessoal, que difícil responder isso. Por quê? Porque há um tabu dentro da privacidade, e é um tabu que, de fato, tem suas razões de ser, sobre o consentimento para tratamento de dado dentro de uma relação de trabalho. Por que o consentimento de um empregado não seria livre o suficiente, não seria dotado de uma qualificação que, de fato, o colocasse em uma situação de estar consentindo de forma livre. Só que a gente vive uma realidade em que algumas coisas não estão totalmente reguladas, legalmente falando, estabelecidas por decretos ou não. E aí a gente tem a situação de, para alguns tipos de tratamento, a gente segue um cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, como, por exemplo, o decreto que a Camila mencionou sobre máscaras. Se a gente precisa fazer um tratamento, por exemplo, de identificação na portaria do meu prédio ou do meu condomínio, se as pessoas estão usando máscara, e caso não estejam, eu precisar eventualmente identificá-las por câmeras e vir a notificá-las de alguma maneira, eu estou fazendo isso com base em quê? Eu estou fazendo isso com base em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, certo? Certo. Agora, se eu quero coletar a informação antes da contratação, ou mesmo durante a contratação, ou mesmo já durante o contrato de trabalho, sobre o indivíduo ter tomado ou não a vacina, eu estou cumprindo decisão, eu estou cumprindo previsão legal regulatória? Como é que está o posicionamento do Supremo com relação a isso? A gente tem vacina para todo mundo? A gente chegou ao ponto de conseguir vacinar todo mundo para dizer que isso é exigível e então exigir isso dentro de um processo seletivo? A minha discussão aqui eu sei que o enquadramento dentro de uma caixinha de base legal, seja do artigo de dados pessoais ou do artigo de dados pessoais sensíveis, deixa a gente desesperado. E eu sinto essa dor com vocês. Só que a gente vai ter que ter uma visão mais holística, a gente vai ter que ter uma visão mais ampla, porque em alguns momentos a gente vai conseguir colocar em cumprimento de obrigação legal ou regulatória e até tutela da saúde. Maravilha, a gente está em um momento pandêmico, a tutela da saúde de fato nos sustenta. Só que para a tutela da saúde nos sustentar totalmente em um tratamento, a gente precisa ter algo justo, a gente precisa estar em um cenário equânime, né? Em um cenário de igualdade de condições. Eu consigo justificar o tratamento na tutela da saúde hoje, se todo mundo no país ainda não tem acesso à vacina? Ju, o que você acha? A gente tem debates intensos sobre isso. Toda semana, pelo menos, né? Só um minutinho, Ju. Fiquem à vontade, pessoal, para trazer essas questões da vacina, porque é muito enriquecedor esse debate. Não à toa, é um debate que está a nível do Supremo, que está em todas as bancas de escritório, em todas as empresas. Eu acho que isso é muito rico nesse momento. Eu acho que toda semana, se não todo dia, a gente fala de vacina, né? Acho que desde outubro, novembro, a gente está falando dessa história de vacina, né? E pegando um gancho de tudo que a gente falou aqui, né? Obviamente, neste momento, não me parece ser exigível a vacina. Sobretudo porque o STF disse, lá em dezembro,
que ela é obrigatória, o Estado pode determinar a vacinação obrigatória, ele pode determinar restrições, mas tem que ter lei. E a gente não tem uma lei, né? E a gente não tem uma lei, quer me parecer, porque a gente não tem vacina para todo mundo ainda, né? Outro dia, até num grupo de estudos que Silvia e eu participamos, tem uma discussão acalorada sobre justa causa, se a pessoa não tomar ou não tomar, embora a gente tenha uma percepção que é uma discussão ainda precipitada sobre isso, mas teve um comentário engraçado. Bom, então podemos mandar por justa causa as pessoas de 90 anos que não tomaram, que se recusaram a tomar a vacina, né? Para ver, assim, é um grito que se dá, mas para a gente ver quanto que essa discussão ainda está lá na frente, porque me parece que até atingir a camada efetivamente de força de trabalho, pela Idade Média, pelos aspectos culturais no nosso país, a gente vai demorar um pouco de tempo para chegar lá, né? Por isso que a questão da vacina ela é ainda muito sensível e ela envolve, neste momento, uma cautela enorme, né? Porque se eu quero antecipar os passos, veja que eu estou diante de uma fragilidade perante a decisão do STF, eu estou num momento em que a gente não pode ignorar de ideologia política, que também pega um pouco a questão de proteção de dados, que é muito importante, né? Então, o que eu faço agora com essa história da vacina? Né? Desculpa te interromper, mas só para dar uma pitadinha por uma pimentinha aí. Por que isso é complexo, pessoal, do ponto de vista de dado sensível? Porque a gente poderia chegar ao ponto de ter o tratamento de dado sensível de uma pessoa que se nega a tomar a vacina por questões ideológicas, por crenças, e a justificativa dela vem através disso, e a gente vai estar tratando um super dado sensível, que é justamente a sua crença, o seu posicionamento político. Então, olha até que nível a gente chega da discussão, e que ótimo que a gente está tendo essa discussão agora, porque a gente vai demorar um período para ter a vacina para o corpo de trabalho, né? Pro nicho que a gente que é atingido dentro desse debate. Então, eu acho que essa discussão enriquece e faz com que daqui a alguns meses, quando a gente chegar lá no momento de vacinar essas pessoas, a gente já vai estar com uma estofa, a gente já vai estar com uma base legal para dizer, bom, agora eu vou poder vacinar ou exigir a vacinação com base na proteção da saúde ou com base em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, se a gente vier a ter alguma coisa até lá, tá? Desculpa, Ju, é que eu fiquei empolgada com essa questão do dado sensível. Eu acho que é sempre válido a gente deixar muito claro que tem muita coisa envolvida aqui. E daí a gente tem, vamos colocar cenários hipotéticos, né? Então, eu não tenho lei ainda, né? Mas eu sou uma empresa que lida com a saúde. Eu posso exigir agora a vacina? Me parece que seria oportuno exigir, porque eu não tenho uma lei que determina que o Covid está dentro do calendário oficial, mas eu tenho uma norma regulamentadora, a norma regulamentadora 32, que fala dos agentes de saúde, né? E me parece que esse seria um grupo que, em tese, já estaria dentro do público-alvo de vacinação. Então, para esse, sim, não seria o consentimento, seria o cumprimento de um dever legal, porque tem uma norma regulamentadora, o cumprimento de um contrato. Veja que não existe resposta estanque sem um contexto fático. É isso que acho que é a maior mensagem que a gente tem que trazer aqui, né? E falando ainda sobre vacina, lá na frente, ela está no calendário, ou ela já está distribuída de uma forma mais uniforme no nosso território. O que eu vou fazer? Né? Eu tenho que preparar a casa agora. Né? Não com a ideia de entender se eu posso exigir, não exigir, mandar embora por justa causa ou não, mas o que eu estou fazendo agora em relação aos protocolos sanitários? Será que isso tudo me dá sustentação para lá na frente fazer uma exigência dessa e, eventualmente, a depender do setor, da minha atividade, se é cumprimento de uma obrigação legal ou não, como é no caso dos agentes de saúde, fazer uma rescisão por justa causa? Veja, a gente não tem um posicionamento neste momento de defender a justa causa a todo e qualquer momento, né? Nos parece que seria mais coerente fazer uma conscientização,
um debate mais assertivo, dentro daquela perspectiva de educação, chamar médicos, envolver a CIPA, envolver a medicina e segurança do trabalho da empresa, criar protocolos, revisitar os meus protocolos. Será que eu estou, nesse momento, sendo um pouco mais flexível com as máscaras? A gente vê muito isso, né? Inclusive, eu tenho uma situação hipotética que eu vou lançar o desafio para as meninas de proteção depois. Como é que eu estou fazendo tudo isso? Será que o meu momento atual, desde lá um ano atrás, para agora, vai me dar base de coerência para daqui a alguns meses exigir a vacina da forma como eu estou pretendendo? Então, se há uma lição a ser feita, me parece que é essa, e ela precede a minha política de vacinação ou não, né? Se isso vai ser um critério discriminatório, eu vou dispensar quem não se vacinou, conquanto eu tenho a disponibilidade da vacina para todo mundo, a princípio, se uma dispensa é sem justa causa, não me parece que seria discriminatório, né? Mas, se talvez eu não fui tão atento às medidas de segurança lá atrás, se eu permiti que as pessoas não seguissem os protocolos mínimos sanitários, se eu não enderecei a questão das bolhas, dos grupos, se eu não tive essa diligência, me parece que nessa balança, olhando para trás, eu vou dar margem à construção de argumentos nesse sentido. A própria magistratura, gente, a gente recebe assim, acompanha os diretórios e a gente vê juiz se manifestando de formas diametralmente opostas, né? E eu não estou falando de opiniões infundadas, eu estou falando de opiniões que têm um embasamento, né? Então, me parece que seria muito prepotente a gente seguir uma única linha. E isso não quer dizer que a gente tem que ficar em cima do muro, mas sim que a gente tem que olhar para um todo e ver se aquilo tudo faz sentido, né? E eu, desde o princípio, tive uma fala que se aliava ao seguinte racional. Será que esta obrigação ela é genuinamente, da vacinação pontualmente, genuinamente uma obrigação de empregado e empregador? Me parece que é uma obrigação do cidadão com a comunidade, com o Estado. E se a gente começar a pensar dessa forma e dialogar sobre isso e criar um espaço de escuta, a gente começa a transformar a forma de gestão das pessoas, não só para o tema vacina, para todos os outros temas que são sensíveis, né? A gente fala muito do direito do trabalho, da positivação, da negociação, mas é intimamente ligado à gestão de pessoas. Os problemas surgem da gestão das pessoas, né? A ação vira uma ação trabalhista por um problema de gestão de pessoas, que é o cumprimento da lei, que é a forma como eu faço cumprir, como é o meu entendimento. Então, neste momento, acho que a primeira de alguns insights que a gente tem sobre o tema, que é ter políticas, é como eu estruturo isso de forma coerente dentro dos valores e perspectivas da empresa. A gente vê muito isso quando fala sobre gestão de pessoas e não me parece que seja bobagem, né? Agora, o desafio que eu queria lançar para as meninas, falando da vacina, mas antes da vacina, a gente tem a tal da máscara, né? A máscara é obrigação legal da gente usar. Concorde ou não, se o Estado... mas eu estou no ar livre, eu estou no meio do parque. O fato é que está lá na Lei 13.979, federal, tem que usar máscara, né? E daí, o meu colega de trabalho, que eu tenho na rede social, Instagram, Facebook, eu vi que ele viajou e que ele foi para algum lugar e que ele, na minha percepção, se aglomerou e que ele tirou uma foto e que estava sem máscara, né? E que ele vai retornar para o trabalho. E aí, eu posso falar para o RH, para o meu gestor, olha, ele vai voltar para o ambiente físico. E semana passada ele estava numa festa com um monte de gente sem máscara. E agora ele é uma ameaça. Não, ele não pode falar. Aí, mais do que isso, eu vou lá no Instagram dele e falo assim, como é que você não está usando a máscara? Que absurdo. E começa a ter um debate, até um debate ideológico. Como que isso a gente trata do ponto de vista proteção de dados e trabalhista? É uma questão que a gente começa a enfrentar, né? Eu posso olhar a rede social dele? O perfil dele está aberto ou não? Como que vem essa informação? O fato é que a gente pode pegar um monte de embasamento legal, mas o caos já vai estar instaurado, né? E como é que a gente começa a lidar com isso? Meninas, batata quente para vocês. Depois eu vou pedir para a Camila nos auxiliar a comentar uma pergunta que o nosso time mostrou aqui que a gente tem, do Renato, que é sobre a questão da vacinação. Mas a gente vai falar sobre isso, mas vou aproveitar esse gancho que você falou. Gente, rede social é muito complicado, né, em um ambiente de trabalho.
A rede social, ela tem uma finalidade específica. Quando a gente usa Facebook, Instagram, TikTok, a TikTok eu nem entrei ainda, acho que eu não vou entrar. Mas quando a gente usa essas redes sociais, a gente usa para uma finalidade específica, que é a nossa vida pessoal. Se a gente quer ter uma rede social para uma finalidade mercadológica, a gente vai para onde? A gente costuma ir para o LinkedIn, a gente vai para o currículo, para a plataforma Lattes, né, que não é bem uma rede social, mas é uma rede onde você expõe suas informações. Eu fico temerosa quando eu penso que alguém está olhando a minha rede social para fazer algum juízo de valor no contexto da minha relação de trabalho. Seja para fazer um background check, ou seja para fazer uma análise do que está acontecendo, do que eu estou fazendo, né? Nesse caso específico que a Ju comentou, o meu colega de trabalho foi para a praia, ou durante o carnaval decidiu que não tinha mais pandemia para ele curtiu o carnaval em bloquinhos clandestinos. Eu posso comunicar meu RH? Eu até posso comunicar meu RH, eu sou livre para fazer isso. Agora, o que o meu RH vai fazer com essa informação, ele vai ter que pensar muito bem. Por quê? Ele vai ter obtido uma informação através de uma rede social, cuja finalidade é uma finalidade privada, ainda que o perfil esteja público, e ele vai ter que assumir essa responsabilidade se ele quiser falar com o empregado. Se ele quiser assumir essa responsabilidade pensando no bem coletivo, no impacto que isso pode trazer, eu acho que cabe essa ponderação. Mas eu acho que única e exclusivamente a rede social como decisor para a tomada de alguma medida é complexa. A gente não consegue colocar tudo dentro de uma sacola só e falar pode fazer isso ou não pode fazer. Mas a gente consegue dar diretriz. É rede social? Cuidado. A Lorena está aberta. Segue sendo uma rede social para uma finalidade específica privada da vida dele, não é do trabalho. Mas a gente está colocando a vida de outras pessoas em risco. Tá bom, então se a gente está colocando uma coletividade em risco, aí talvez a gente consiga fazer um juízo de ponderação caso a caso, chamar para conversar, ver o que é possível ser feito, com muita cautela, sem exposição, para não trazer risco para a empresa, tá? Acho que esse é um ponto quente. Eu só, assim, com viés trabalhista, acho que a partir do momento que a informação chegou para a empresa, eu acho que ela tem que ter uma postura de resposta para o empregado, né? Tá. Eu acho que ter essa ponderação sobre, olha, é a vida privada dele, eu não posso invadir, mas eu respeito a sua colocação, né? E tentar ponderar, né? Sem ser invasivo. Talvez ali ter uma política de retorno de férias, uma conscientização, ajudaria, né? Porque daí eu teria dentro da empresa um regulamento para falar assim, olha, a gente tem um regulamento interno, você precisa ser aderente a esse regulamento, você precisa ser... a relação de trabalho, o princípio básico da relação de trabalho é a confiança, né? E a partir do momento que eu não tenho essa confiança e que as minhas ações externas reverberam no ambiente de trabalho, a partir do momento que ela reverbera, eu tenho o direito de tutelar e de controlar isso. E se reverberou, eu vou tratar isso que reverberou, né? Então, são essas situações, e eu coloquei a questão do Covid como um exemplo, mas a gente sabe que problemas de rede social reverberam no ambiente de trabalho com ou sem Covid, né? E como a gente começa a criar uma conscientização disso e parece que às vezes a gente fala que tem que ter política para tudo. Eu digo que neste momento, onde a gente precisa se acostumar com boas práticas, me parece que ter política torna as coisas um pouco mais claras. Talvez um dia a gente alcance uma maturidade que a gente vai ter menos política, porque isso já vai estar arraigado nos nossos costumes. Mas quando não tiver ainda, é a melhor forma de você deixar claro o que se pretende e como se deve fazer. Obrigada, Ju. Kai, sobre o outro ponto, a pergunta que acho que foi o Renato mandou para a gente. Isso, queria agradecer aí pela sua colaboração, Renato, agradecer também pelo elogio sobre a iniciativa do debate. E o Renato, ele colocou que o tema que a gente está conversando aqui, né, sobre trabalhista e proteção de dados, que ele deve ser analisado sobre uma ótica de ponderação, né, que são os dois valores fundamentais, o trabalho e a privacidade, a proteção de dados, e que diante de um conflito, né, que agora no período pandêmico estão aparecendo vários conflitos, deveria ponderar, colocar numa balança e ver qual que vai prevalecer aí nesse momento. Nós concordamos, né, eu e a Lorena, a gente concorda aí com esse posicionamento, a gente acha que é muito importante ter esse juízo de ponderação, principalmente porque a cultura de proteção de dados, ela não é nova, né, no Brasil, ela já está na Constituição, já é um princípio, um valor fundamental, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um pouco recente, então o pessoal, né, as empresas, as pessoas ainda estamos caminhando a passos lentos em relação a essa cultura de proteção de dados.
Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa ponderação de princípios, conseguir entender, né, por uma parte mais principiológica, não apenas da lei como imposta, e ver o que vai prevalecer naquele momento. Claro que nessa questão da pandemia é um pouco mais escancarado a questão do interesse público e da saúde pública, né? Porque é uma questão assim que nós nunca passamos, que o mundo inteiro está morrendo, está falecendo, enfim. Então é uma coisa mais escancarada. Então fica um pouco mais claro o quanto é justificável tratar alguns dados pessoais, desde que seguida toda aquela estrutura que eu abordei antes, toda aquela estrutura da empresa, né? Todo aquele projeto, aquele programa, amarrar a empresa, né? Construir um laço com o empregado, uma transparência. E aí eu acho que nesse caso parece um pouco realmente mais justificável o tratamento dos dados por essas questões de saúde. Mas eu acho que nem sempre vai ser tão clara assim essa linha de qual prevalece um ao outro. Vai existir uma linha muito tênue entre um e outro. Então vão ser necessários alguns debates até mais profundos, mesmo em relação à pandemia, porque existem, como a Lorena puxou, existe um contexto fático por trás de tudo. Então, às vezes, o que o cliente, que a empresa, ela quer implementar, às vezes pode ultrapassar um pouquinho a privacidade, e a gente já não consegue usar aquela base legal. Então, pode acontecer isso. É muito importante ponderar com cautela e sempre considerando a estrutura anterior da empresa. Acho que foi isso. Ele também falou sobre uma questão de justa causa, sobre a questão de que lhe parecia para ele que a justa causa se faria presente nesse caso da pandemia em relação à vacinação, né? A recusa do empregado em se vacinar, se valeria ou não a justa causa, principalmente porque não haveria, né, uma alternativa, né? O contexto que a gente está, uma pandemia é novo e não teria uma alternativa. Então, eu vou deixar esse trecho aí para a Ju ou para a Silvia responder para a Silvia. Tá bom. Obrigada, Cá. Eu acho que a gente podia, na verdade, ficar aqui falando até, sei lá, uma semana sobre esse tema. E, Renato, super obrigado por sua consideração aí. Realmente, assim, eu acho que a gente não consegue ainda chegar a uma conclusão de fato sobre o que pesa mais realmente, né? Se a gente pensar que a vacina ela realmente está disponível para todo mundo, que todo mundo pode efetivamente tomar, você não tem nenhuma restrição médica ou nada que embasado realmente, não é simplesmente não quero tomar, mas você tem realmente uma justificativa, será que aí a gente poderia realmente partir para uma demissão considerando que o bem coletivo seria mais forte? Teria que prevalecer? Para mim, assim, eu realmente confesso que eu oscilo entre essas posições. Porque, ao mesmo tempo, se você pensar que a vacina ela não é uma garantia total, você de que a pessoa não vai ficar doente, e a partir do momento que ela não fica doente, que ela pode ficar doente, ela pode contaminar outras pessoas também, e aí a doença vai agir de maneiras diferentes, eu acho que se você tivesse uma garantia total, sim, a gente poderia até pensar num coletivo prevalecendo sobre a garantia de emprego. Mas eu acho que a gente não tem essa segurança ainda. Então, dito isso, para mim, a questão passa muito por você adotar uma visão maior sobre isso. Acho que, e voltando à questão da conscientização, se alguém se recusar, você tem uma empatia também para tentar entender o motivo dessa recusa, você tentar trazer fatos que a gente já sabe que, por mais que você não tenha uma garantia que você não vai ficar doente, a gente sabe, sim, que a chance de você ter uma internação ou vir a óbito é muito pequena se você realmente tomar a vacina. Então, eu acho que sim, é um assunto que a gente tem que avaliar, até porque existe toda essa discussão do Covid como doença do trabalho, como enquadramento de doença do trabalho, né? A gente tem essa posição do MPT falando sobre até a inclusão da Covid no PCMSO, né? como
como uma doença no ambiente de trabalho também, e a partir do momento que você inclui isso, você também abre portas que são importantes você avaliar antes disso se seria realmente... Eu acho que é diferente você falar de um hospital, né, e você falar de outros tipos de empresa. Então, eu acho que a gente tem ainda um longo caminho pela frente em relação a esses pontos para a gente realmente conseguir chegar numa conclusão efetiva. A gente tem um trabalho que a gente faz sempre nessa época do ano, que é textos que a gente escreve no mês da mulher, né? Então, assim, as mulheres, as advogadas do escritório, elas se reúnem e escrevem, e vai ter uma matéria, um dos artigos vai ser sobre vacina. Leiam, procurem ler depois também, mas eu acho que é um tema que dá muita margem para discussão. Eu acho que você tem argumento para todos os lados. Eu entendo que existem situações, sim, que uma justa causa ela é defensável, desde que você tenha cumprido todos esses steps antes de chegar lá. Sim, eu acho que você pode até trabalhar numa justa causa, mas, de novo, eu acho que isso tem que ser avaliado, contextualizado, você buscar outras medidas antes de adotar uma medida extrema que não nada do que a gente está falando aqui mudou um princípio básico de que a justa causa é a maior penalidade aplicada ao empregado. E aqui eu não estou defendendo que ela não tem que ser aplicada, não, gente. Assim, eu acho que, em situações, sim, ela deve ser aplicada, mas para mim não é tão preto no branco, como algumas pessoas estão pintando. Para mim, existe, sim, alguns steps para a gente chegar nessa possibilidade de você aplicar uma justa causa. Agora, eu concordo totalmente com a Ju. Feito todo esse trabalho, toda essa contextualização, e realmente a gente quiser prevalecer o ambiente coletivo, que é, sim, o papel da empresa, e a gente tem que prevalecer, ao meu sentir, uma rescisão sem justa causa me parece mais apropriada e eu não vejo como um ato discriminatório, porque todas as medidas vão ter sido adotadas e você está, exatamente como o Renato falou, visando uma coletividade. Então, eu acho que a gente tem totalmente lastro para poder seguir com uma dispensa sem justa causa. A justa causa, para mim, é um pouco mais sensível. É claro que você tem que avaliar caso a caso, mas, ainda que seja caso a caso, a gente tem, sim, que ter uma postura uniforme. Então, assim, não é para o Renato ou para a Camila que vai ser aplicada uma justa causa. É uma justa causa pelo contexto. Então, acho que todos esses pontos são super importantes. Não sei se a Ju tem alguma coisa a complementar sobre isso. Acho que a gente tem também mais uma pergunta relacionada ao tema. Super em linha com o que a Silvia disse. Eu acho que para a gente pensar em justa causa, eventual capitulação como insubordinação ou indisciplina, a gente precisa ter parâmetro para tornar a vacinação exigível. E daí esse racional, ele é super útil para comentar um pouco a pergunta da Michele, que veio falar um pouquinho do processo seletivo e de algumas pessoas que já chegam contrariando os protocolos sanitários, que não vai medir temperatura porque o infravermelho é cancerígeno, ou que não vai usar máscara, ou então quer usar aquelas máscaras que parecem mais uma telinha de TNT super fininha, que a gente sabe que não é barreira nenhuma, né? E que são super contestadoras dos protocolos, né? E daí a gente tem uma situação que é super bacana de se pôr na balança para analisar. Ao passo que a vacina, a gente tem toda essa questão ainda indefinida do ponto de vista de exigência por questões práticas e questões legais, na questão dos protocolos sanitários mínimos em relação ao uso de máscara, a medição de temperatura, inclusive porque a gente tem uma portaria conjunta, a portaria 2020, a máscara está na lei. Então, me parece que, neste momento, eu tenho muito mais condições, enquanto empregador, de tornar isso exigível, independentemente até de um consentimento do empregado, né? Quando a gente fala ainda da aferição, que é uma recomendação, que está lá na portaria, a gente ainda, por um dever de cautela e de tentar apaziguar as situações, a gente ainda usa como boa prática o consentimento. Mas a máscara está na lei, né? Você concorda ou não, né? Se você tem a sua opinião pessoal, respeito,
com toda como a gente gosta de dizer em direito, né, com toda a vênia, respeito, mas eu discordo. E se tem alguém que discorda de mim, como a gente vive na coletividade, eu tenho que respeitar a opinião do outro. E se tem uma lei, e eu acho que a máscara, para mim, não faz diferença, para o outro faz. Então, eu vou usar em respeito ao direito do outro, e porque a lei assim determina. Então, se no processo seletivo a pessoa já vem com um discurso super contrário aos protocolos, também não me parece discriminatório eu não optar, porque, assim, se por um lado ela está descumprindo a lei, por um outro ela não está aderente às políticas, aos valores da empresa, ao propósito da empresa. E me parece legítimo assim ser, né? O que não pode acontecer no processo seletivo na medida que a pessoa exponha a opinião, e mesmo que isso nos palpite o coração, a depender da nossa convicção também, não gerar comentários que possa criar uma situação embaraçosa, né? Porque daí a gente vai lá para o outro ponto do dado sensível da questão política, eventualmente, né? Que a gente sabe que existe. Então, requer um pouco de até amadurecimento nesse processo de recrutamento para entender que ok, respeito a sua opinião, mas aqui a gente, obviamente, segue os protocolos, porque eu não tenho escolha, é a lei, e a lei de ser a lei está dentro dos propósitos da empresa, a empresa entende, com todo o respeito à sua opinião, mas eu tenho opiniões que são divergentes, e ponderando isso, a coletividade prepondera, e isso é aqui, assim no mundo, enquanto a gente vive em sociedade, né? Então, são esses desafios que a gente tem, né, no dia a dia. É o empregado que vem com a foto, é como a gente começa a interessar e como a gente começa a fazer um discurso assertivo para dizer, olha, tá aqui, tá escrito, isso é uma previsão legal, né? E ela é uma previsão legal e é o que a gente tem hoje e as evidências são essas, né? Eu costumo falar muito da questão das escolas, até porque isso me atinge diretamente porque eu tenho filhos, né? E como os médicos, inclusive, mudaram o padrão de percepção da abertura ou fechamento das escolas, né? Para quem teve a oportunidade de acompanhar isso um pouco mais a fundo, é muito bacana ver alguns profissionais da saúde, que são aqueles que estão mais à frente, que têm mais discernimento sobre a literatura médica, sobre os estudos científicos, como eles mudaram a opinião pautados nessas evidências científicas, né? E como que isso é um exercício que dentro da empresa a gente tem que fazer em relação à gestão das pessoas e daquilo que se exige. Então, hoje, inclusive, a gente começa a enfrentar uma reflexão vinda da Europa sobre a eficácia das máscaras de pano, né? Será que, então, elas não são tão eficazes assim? A gente deveria usar as máscaras com especificação técnica N95 e as equivalentes? Será que, num momento futuro, eu vou falar assim, olha, lá no passado eu disse que era assim, né? E não é porque eu lá no passado eu disse que era assim, com base nas evidências que eu tinha, que torna não legítima a situação. Eu acho que é essa compreensão que a gente tem que trazer para a discussão, né? E para essa conscientização. Então, pontualmente em relação ao que a Michele disse, não vejo como discriminatório você deixar de contratar porque a pessoa já se refuta a seguir os protocolos sanitários, principalmente aqueles previstos em lei. A cautela que eu colocaria ali é como a gente interage com essa informação no processo de recrutamento, né? Porque diferente da vacina, sim, eu tenho uma lei, eu tenho uma exigibilidade, eu tenho a disponibilidade da máscara para todo mundo, né? E isso não é uma orientação nível nacional, é uma orientação nível internacional. Então, se ele quer seguir contrário a isso, com todo respeito à opinião, é a convicção dele, as convicções também são dados assegurados como direitos fundamentais, meninas, me corrijam se eu estiver errada, mas o que eu lembro ainda é isso, mas há um interesse coletivo que prepondera, né? E na balança, eu tenho o direito de recusar, está dentro do meu poder, né, de empregador, de dirigir e comandar. Né? Da mesma forma que, eventualmente, né, outro dia num debate eu coloquei isso para a Lorena, e descubro que a pessoa que eu estou selecionando tem uma opinião super divergente ao uso de alguma substância que é autorizada pela Anvisa para ser usada, enfim, alguma coisa equivalente a isso. Eu posso, por uma questão de convicções e valores, falar, olha, não é uma pessoa que atende o meu perfil. E à medida que isso se torna mais claro, não me parece discriminatório, porque assim, a evolução de uma relação de emprego, embora a gente tenha aspectos sociais, desemprego, tudo isso que também é um dado relevante, me parece que seria muito mais frutífero e saudável para todo mundo se houvesse uma adesão, porque sem isso, a relação já nasce morta, né? Porque ela é discrepante. Por isso que é importante a empresa ter, de novo, pareço repetitiva, mas ter muito clara quais são seus valores, suas missões,
porque às vezes o que serve para mim não serve para o outro. E isso não faz essa diferença um ato de discriminação, mas apenas de que o mundo é plural e que a gente precisa respeitar essa pluralidade e a individualidade ao mesmo tempo. O Rogério colocou aqui uma questão também do que eles tratam a máscara como EPI, e aí sim você poderia aplicar penalidades, enfim, a justa causa, que eu acho que é mais ou menos nessa linha do que a gente está falando, né? É claro que existe uma comprovação, existe um embasamento para você exigir realmente o uso da máscara, não tem nem justificativa, porque seria fornecido pela própria empresa. Então, eu concordo exatamente que existe lastro, sim, para você adotar medidas punitivas em relação à não utilização da máscara, principalmente com esse princípio de que você está protegendo a coletividade. Aproveitando só em complemento a parte que a Juliana comentou antes, quando a gente fala de processo seletivo, e aí pegando o gancho até para a gente ir caminhando para o final aqui por conta do horário, mas quando a gente fala de processo seletivo, a gente também pode ter meios para tornar, do ponto de vista de privacidade e proteção de dados, e também trabalhista, meios para que esse processo seletivo seja transparente, para que esse processo seletivo não cause frustração. As regras do jogo. E a gente fala muito disso na equipe, né, Cá? Sim, uma das opções é a empresa adotar, né, esse termo para processo seletivo, e a gente consegue, mediante esse termo, né, que pode ser apresentado aí para o candidato antes de uma entrevista ou antes de uma dinâmica, dependendo do que a empresa adota, colocando os valores da empresa, a empresa X preza por isso, isso, aquilo, nosso site é esse, nossos valores são esse. Quando a gente for realizar um processo seletivo com você, o processo vai ser esse. Sei lá, 1, dinâmica em grupo, 2, entrevista. Os dados que nós vamos coletar seus são esse. Mas a empresa adota medidas de segurança, nós vamos armazenar apenas pelo período compatível. Então, aquele documento que mostra a transparência, né, para o pessoal que é o candidato, que está se candidatando à vaga, mostra as regras do jogo, como a Lorena disse, porque inclui os valores da empresa e também inclui que a empresa está preocupada em garantir a privacidade do candidato, né? Está preocupado em garantir o bem-estar geral lá do empregado durante todo o processo seletivo, mas também blinda a empresa, porque deixa bem claro já o que a empresa aceita ou não aceita, como irá funcionar, e a empresa consegue se blindar no sentido do que a Ju e a Silvia falaram, de ser legítimo, né, a escolha da empresa de não aceitar certos tipos de coisa, de políticas, de comportamentos, a depender de como acontece lá na situação fática. Então, eu acho que é uma opção bem interessante essa questão de um termo, né, Lu? Isso acaba neutralizando um pouco a questão da discriminação, porque uma vez que a gente deixe muito claro, seja através de um termo, ou de uma política, ou de um documento público, de uma declaração, de um statement, seja como a gente quiser chamar, quais são as regras do jogo e como é que a gente contrata e os valores que a gente preza, e dentro desses valores a gente colocar que a gente está preocupado com a pandemia, com a saúde da coletividade, e que para a gente máscara é importante, vida que segue. Você não quer usar máscara, você não quer aferir temperatura? Sinto muito. Você não está alinhada à nossa política, você não está alinhada ao que a gente entende como mínimo para a manutenção da saúde, tá bom? Volto a palavra para a Silvia, para a Juliana, para a gente, acho que, caminhar aqui, talvez. Eu acho que o Gustavo Kanashiro queria comentar alguma coisa. Gustavo, se quiser liberar o seu microfone. Diga lá, Gustavo. Bem-vindo e obrigada. Olá, bom dia. Obrigado Queria agradecer vocês por essa apresentação. Vocês estão caminhando para o fim aí, mas, enfim, sempre agradecer a Azevedo 7 pelas excelentes apresentações que vocês fazem, as divisões de informação com nós, clientes, parceiros, amigos, ex-funcionários, enfim, é um prazer rever todos vocês, amigos como a doutora Leila, o Fred, enfim, muito obrigado pela disponibilidade de sempre. Mas a pergunta que eu queria fazer era jogar de novo, eu vi que vocês estão aí com essas batatas quentes para lá e para cá, né? E eu queria voltar naquele caso daquele coleguinha que viu a foto no Instagram, né, do colega de trabalho e reclamou, entre aspas, para o RH e foi lá e falou, olha, RH, vocês devem fazer alguma coisa, porque esse meu coleguinha, na sua rede particular, ele está ali aglomerando e pôs para quebrar no carnaval, no Réveillon, e agora
e o RH opta por, né, preocupações em razão de, né, o que a Lorena comentou, é uma rede privada, é uma rede pessoal, então, teoricamente, não se deve, né, tomar uma medida, mas é evidente que, por outro lado, a Ju falou assim, não, o RH, é importante que o RH se posicione, então eu estou aqui, né, como eu tenho muito contato com o meu RH, eu queria ver como é que eu instruo, porque a minha preocupação não é com relação ao rapaz que teve as fotos publicadas, mas sim a um eventual desdobramento disso. Então, digamos que 10 dias depois ele realmente está com Covid e 14 dias depois o coleguinha que reclamou e o RH optou por não fazer nada é diagnosticado com Covid e pode levar um problema para a família, enfim. Esse coleguinha, o dedo duro aí, ele pode entrar com algum tipo de ação de reparação de danos contra a empresa. E é uma dualidade muito grande, né? Uma decisão muito complexa. Então, eu queria entender de vocês aí a segunda parte dessa história e jogar de volta a batata quente. Eu vejo que tem uma batata quente indo para lá e para cá toda hora. Voltar essa batata quente para você, Ju e Silvia, e como que eu devo pensar aí nessa questão de uma eventual reparação de danos do rapaz que dedurou e a empresa optou por não tomar nenhuma ação. Obrigada, Gustavo, super oportuno. Penso que sim, que isso pode virar uma ação trabalhista, sim, tá? Por isso que talvez, para a gente prevenir, é interessante que sim, a gente tem uma política de retorno ao trabalho, tá? Eu vejo muito as empresas multinacionais se preocupando com isso, então eu acho que é uma postura que a gente tem que adotar para, no momento do coleguinha dedo duro, a gente ter um protocolo a seguir, né? Como eu coloquei, a minha questão não é olhar a rede social, né? E daí depois eu peço para a Camila e a Lorena comentarem. Mas com a perspectiva trabalhista, me parece que a partir do momento que isso atingiu o ambiente de trabalho, sim, eu tenho legitimidade para cuidar da situação, sob pena da omissão me causar um problema futuro, né? Então, se eu tivesse uma política, me parece que isso estaria um pouco mais controlado, porque eu teria, sim, pelo menos um período de quarentena, de isolamento, né? Isso vem muito ligado a um dever de conscientização, né? As pessoas precisam estar conscientes. E, ao mesmo tempo, os gestores precisam estar conscientes, principalmente quando a gente fala de um trabalho, de um modelo híbrido ou presencial, né? A gente sabe ainda que alguns têm uma dificuldade de lidar com isso e acabam, de forma direta ou indireta, pressionando a presença das pessoas. E isso faz com que situações como essa fiquem mais delicadas de lidar. Por outro lado, a gente sabe que tem ambientes em que o trabalho ele não tem outra forma de ser executado que não o físico. Para esses, me parece mandatório, quase, ter uma política. Porque se a pessoa viajou, e daí eu não posso controlar o direito dela viajar, eu tenho que dar uma solução para um isolamento preventivo, ela tem que responder um questionário de retorno, onde ela declara, inclusive, sobre as penas da lei, né? Inclusive porque se você está consciente de que você tem algum risco que você fica circulando, me parece que a gente tem até uma tipificação penal para isso, né? Então, como que eu me cerco de informações para que o coleguinha que dedurou, eu tome uma atitude e eventual ação trabalhista tenha uma robustez de elementos para dizer, olha, ele me informou, né? Eu conversei com a pessoa para validar, eu tenho todo um protocolo de retorno ao trabalho, ela fez uma declaração, na hora que veio a denúncia, que não precisa nem ser do coleguinha, se eu tenho uma rede de ombudsman ou equivalente, isso pode ser uma denúncia anônima, né? Como é que eu tratei isso? Não, eu investiguei, eu fiz um relatório, está aqui a conclusão, eu entendi que pelas evidências não estava certo o que ele me disse. Ou eu entendi que pelas evidências ele estava. Eu posso mantê-lo afastado, e daí eu tenho outros desdobramentos, se é uma licença remunerada, se não é uma licença não remunerada, se ele está no período de isolamento com eventual atestado médico, eu vou para a lei 13.979, que fala que é falta justificada, então é remunerado. Então, são N situações que, muito bem endereçadas numa política, eu consigo resolver. Sem ela, eu fico numa zona cinzenta. Mas, do ponto de vista trabalhista,
como uma recomendação, eu jamais deixaria uma situação dessa sem uma resolução. Eu preciso dar uma resolução para isso, sob pena de ser omissa e assumir uma responsabilidade muito maior lá na frente. Porque já disse o STF que, a princípio, o Covid não é uma doença ocupacional, conquanto eu não tenha assumido o risco do negócio. Então, se eu assumir o risco, se eu não fui coerente, ela pode ser uma doença ocupacional. E sendo uma doença ocupacional, isso reverbera tanto para fins econômicos, porque num afastamento que, eventualmente, se for maior do que 15 dias, a obrigação legal de depósito de FGTS, se for classificada como doença ocupacional, profissional, ele vai ter estabilidade legal, essa estabilidade pode ser além da previsão legal, se estiver na norma coletiva, isso pode virar fiscalização do Ministério Público, vira, como diz a minha mãe, parceiro, né? Então, a gente precisa, sim, se preocupar. Acho que talvez esse seja o maior objetivo desse webinar. Mais tratar a forma de prevenção do que pensar nas resoluções. Porque quando elas já aconteceram, dificilmente, se eu não fui preventivo, eu já criei uma situação muito complicada de resolver. Espero ter atendido a sua expectativa, Gustavo. E só para complementar, Gustavo, eu estou super de acordo, super em linha com o que a Juliana falou. Quando a gente não tem uma política prévia, a situação fica um pouquinho mais complicada, e aí a privacidade, às vezes, vai dar uma chorada, vai dar uma sentida, mas no final do dia a gente vai ter que prezar, sim, pelos interesses da empresa, do coletivo, da saúde de todo mundo. A saída, sempre, do que a gente pode concluir daqui, de fato, é a gente ter políticas, é a gente ter regras do jogo muito claras, né? Bom, é isso, pessoal. Eu vou passar a palavra para a Silvia aqui para finalizar o nosso bate-papo. Eu aproveito para já agradecer a presença de todo mundo. Foi um prazer vê-los aqui. Fiquem ligados que esse tende a ser o primeiro de alguns próximos envolvendo o nosso time de privacidade, proteção de dados e trabalhista. Aproveito para agradecer a participação da Camila, da Silvia e da Ju. É um prazer imenso integrar essa equipe, esse escritório. E eu quero que vocês contem conosco para tudo que vocês precisarem e com essa nossa parceria que é muito bacana e rende frutos muito legais. Bom, não tem nem o que falar mais depois disso, né? Ela fala super bem. Gente, assim, é um prazer assim, poder ter essa troca de informações, realmente é um assunto que instiga, né? Que a gente tem vontade de ficar falando, a gente nem vê o tempo passando, já são 11, a gente até passou do horário já, e poderia continuar conversando, as perguntas foram excelentes, a participação de vocês é super bacana, eu acho que foi aquilo que eu disse no início, assim, a gente está construindo e aprendendo, e construindo e aprendendo, e isso só é possível se a gente realmente tiver essa troca. E para a gente isso é super importante. Eu queria agradecer, a gente viu que participação de pessoas de clientes queridos, de pessoas do escritório. Realmente eu queria agradecer a presença de todo mundo, e como a Lorena falou, espero que seja o primeiro de muitos, porque o tema tem brecha para falar o ano inteiro sobre o assunto e continuar falando. Só espero que não seja por conta de outra pandemia e que acabe com que a gente possa tratar, só continuar com os assuntos de rotina. Eu queria agradecer muito a todos vocês. Fiquem à vontade para mandar questionamentos posteriormente, mandar opinião de assuntos que vocês gostariam que a gente pudesse debater também. O nosso perfil é muito participativo e que todos realmente contribuam para que a gente vá formando os nossos eventos, né? A gente tem uma rodada trabalhista também que a gente se reúne para troca de assuntos e a gente sempre aprende muito com isso. Então, eu queria também agradecer a contribuição de todos vocês, a participação, e como a Lorena falou, a gente continua à disposição de vocês para o que se fizer necessário. E a gente agradece a presença de todos. Eu queria agradecer também o pessoal do nosso marketing, que sempre nos ajuda a organizar os eventos, a fazer todos os testes, dando todo o apoio aí para a gente, inclusive com as perguntas de vocês. Obrigada aí, marketing. Maravilha, pessoal. Só para não estender, obrigada. Faço a minha palavra de todas as meninas. Convido vocês para a rodada trabalhista. A próxima é em abril. Depois, nosso marketing nos ajuda com a divulgação da data exata e do tema. Desejamos que tenha sido
produtivo para vocês, essas reflexões. Não deixem de nos procurar se tiverem alguma dúvida. Se cuidem, permaneçam saudáveis, usem máscara e esperamos com muita perseverança e fé de que a gente vai superar esse momento da pandemia e dias melhores virão. Tchau, Obrigada. pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço.